A Escada de Cristal em audiolivro. Autor Eric Klein. Editora Madras. Parte 1. Este livro é a coletânea de um curso proposto e orientado pelo Mestre Sananda Nome Cósmico do Mestre Jesus. São 6 aulas ministradas por Saint Germain, Arcanjo Miguel, Astari e pelo próprio Sananda, cujo objetivo é transmitir as informações necessárias ao processo de ascensão. Eles falam da necessidade de despertar os semeadores de estrelas e dos trabalhadores da luz para a primeira onda da ascensão e deixam claro que todos terão oportunidade de ser resgatados na evacuação final. Sobre o autor Eric Klein. Em janeiro de 1990, fui chamado por Sananda para canalizar uma série de aulas semanais tendo como tema a ascensão. Essas aulas foram dadas num período de 6 semanas, começando em fevereiro daquele ano. Elas deveriam ser seguidas por 2 cursos similares, de 5 semanas cada, durando a maior parte daquele verão. Durante esse tempo, Astar sugeriu a criação de um livro contendo as transcrições do melhor daquelas aulas e recomendou que não ficássemos muito preocupados com os méritos literários do livro, mas que extraíssemos a informação o mais rápido possível. Introdução. Dentro de cada ser humano, no âmago de seus corações, reside um desejo essencial. É um desejo sempre presente de voltar à verdadeira casa, à presença de Deus, ao dos Zeus, a fonte. Esse desejo inato da alma é a força que nos impulsiona através de todas as encarnações humanas enquanto lenta, mas continuamente, escalamos a escada evolutiva para estados mais elevados da existência. Antigos textos sagrados indígenas referem-se frequentemente ao corpo humano como a coroa da criação, porque é uma manifestação mortal, física e uma entrada mística na imortalidade espiritual. O estado de Upanishads dessa alma humana é a ponte entre o tempo e a eternidade e a nossa habilidade para atravessar essa ponte pela dádiva divina da consciência do Eu, que nos eleva de uma existência meramente natural, animalesca, para a união sobrenatural com a infinita fonte onipresente. Só depois da longa jornada por todos os aspectos da existência material, ao longo de muitas vidas, é que o ser humano começa a abrir-se para uma consciência mais profunda do verdadeiro propósito e significado da vida. A presença subtil do eu espiritual, por muito tempo obscurecida pela nossa pressa teimosa para absorver as experiências mundanas, começa a se afirmar em nossas vidas. Começamos a ouvir seu chamado persistente dentro de nós para um retorno à nossa verdadeira casa. O reconhecimento desse chamado interior e o declínio inevitável do interesse fascinante das buscas puramente materiais marcam a fase inicial do caminho espiritual. Passos e estágios do caminho espiritual. Os mestres ascensos declararam muitas vezes que só há um caminho espiritual e que todos nós estamos nele. Essa declaração reflete uma vasta perspectiva que vê o progresso evolutivo de todos os seres sensíveis em muitas dimensões da existência física e não física. Tendo como propósito essa condição, e por razões óbvias da minha própria perspectiva humana limitada, restringirei meu foco para indicar o caminho espiritual como eu próprio experimentei pessoalmente, sob padrões do conhecimento oriental e, mais recentemente, do que se tem denominado Nova Era. Tentarei, um tanto artificialmente, separar o caminho em 6 fases distintas ou fases de crescimento pessoal, as quais podem ser úteis à compreensão, mas, na realidade, são apenas rótulos. Cada ser humano as atravessará do seu modo próprio e singular, levando o tempo que for necessário. Assim, para ser mais didático, usarei os títulos a seguir para representar os estágios característicos do caminho: a buscador, a aspirante, a iniciado, a devoto, ou discípulo, a mestre e a mestra ascenso. O buscador. O buscador ouviu o chamado do espiritual interior e atendeu a esse chamado, abrindo-se à consciência de um invisível poder mais alto, misterioso, mas real, e está caminhando à procura de um entendimento mais profundo da existência. O buscador é como um detetive que procura pistas para resolver o mistério da vida. Ele segue o rastro desse mistério usando o intelecto e a intuição e não deixa nenhuma pista sem examinar. O caminho do buscador passa por muitas experiências variadas e sempre lê diversos textos sagrados e livros espirituais à procura do caminho para um contato mais profundo com o mistério divino. Ele examina tudo minuciosamente e classifica os ensinamentos em velho e novo, procurando o caminho mais adequado para si. Frequentemente se sentirá atraído por encontros religiosos ou metafísicos e experimentará dos muitos ensinamentos e práticas disponíveis e também será confundido pelas aparentes discrepâncias desses ensinamentos. O buscador tem de perseverar e usar seu próprio bom senso e intuição para achar um caminho espiritual no qual confie e que possa levá-lo mais adiante em sua tentativa de resolver o grande mistério. Finalmente,
Em resposta aos seus esforços sinceros e no tempo certo, aparecerá um professor inconfundível ou um caminho, que será enviado de forma adequada às suas necessidades e preocupações, e um ensinamento que satisfará o seu intelecto e que ressoará no coração como verdade. O aspirante, continuando à procura de um ensinamento ou caminho compatível, o buscador coloca-se diante deste com humildade e sinceridade, pedindo aceitação e treinamento. Ele se toma um aspirante, aspirando a receber os ensinamentos ou iniciações oferecidos por esse caminho e, neste momento, percebe a necessidade de ajuda direta. Se ele está continuamente avançando para além de um entendimento meramente intelectual, em direção a uma experiência verdadeira do divino, seu coração e sua alma chamam do interior, acenando-lhe para penetrar mais fundo no mistério, ao que ele responde, comprometendo-se mais seriamente com o estudo e a prática. Cada caminho espiritual em pari tem a sua própria entrada, seu próprio método de aceitar novos aspirantes. A maioria dos mestres físicos pedem que os novos aspirantes dediquem um período de estudo sincero e uma prática espiritual para que sejam aceites. Em caminhos menos tradicionais, especialmente naqueles sem a presença de um mestre vivo, o processo é mais informal e principalmente interno. Não obstante, sempre há uma entrada a ser transposta e uma atitude de dedicação a ser demonstrada antes que ao aspirante sejam concedidas as bênçãos e responsabilidades do caminho espiritual sério. O iniciado. Uma vez que o aspirante tenha demonstrado sua sinceridade e dedicação, o mestre espiritual aceita-o como estudante. Essa aceitação ou iniciação pode ser uma cerimônia formal ou um gesto informal do mestre, mas seja qual for o caso, essa iniciação não é meramente simbólica, é uma profunda abertura do mestre para receber o novo estudante, iniciando um compromisso solene para com o progresso espiritual iniciado. Neste momento o mestre assume a responsabilidade pelo desenvolvimento espiritual do estudante, exigindo, em troca, o compromisso de seguir os ensinamentos e práticas do caminho. Um verdadeiro mestre vivo, ou guru, é capaz de enfrentar e transmutar muito do karma negativo, são as energias positiva e negativa acumuladas, criada por nossas ações em vidas passadas, que deve ser equilibrada antes que possa acontecer a realização do eu do estudante, acelerando drasticamente o seu caminho rumo à união. Se um determinado caminho é tradicional ou metafísico como muitos dos caminhos da nova era, o ser humano não pode ultrapassar ou ir além da fase de iniciado sem a bênção e ajuda de um mestre que já tenha unificado o seu eu, esteja ele na forma física ou não física senso. Independentemente de estarmos atentos ou não à sua presença, os gurus e os mestres ascensos têm guiado o nosso progresso evolutivo desde que esta escola Terra começou. O devoto. Depois de iniciação começa a fase mais longa e mais intensiva no caminho para a realização do eu. Os estágios anteriores podem ser ultrapassados muito depressa, especialmente por aqueles que seguiram o caminho espiritual em vidas passadas, mas a continuação da jornada exige que o iniciado faça da prática espiritual sua prioridade na vida, tomando-se um devoto. O devoto deve estar sintonizado com o eu interior de tal modo que seguir a direção de seus mestres tem precedência sobre quaisquer interesses mundanos. Isso não implica uma atitude irresponsável para com as responsabilidades e compromissos da vida material, mas desse ponto em diante, muito naturalmente, as práticas espirituais se tornam o foco essencial. E se um estudante está para alcançar o impulso do regresso ao lar, uma verdadeira devoção é exigida para sustentá-lo através do constante e intenso processo de crescimento para a volta. Nessa fase do caminho, todas as atividades e atribuições devem ser oferecidas no altar Deus superior. Aqui, o devoto experimentará o amor profundo e a proteção do mestre e dos seus guias invisíveis, como também a força primitiva da resistência do ego para a sua própria dissolução, porque, na verdade, é necessário que a identidade limitada do ego seja tragada em união com o eu infinito antes que possamos ser despertados completamente para quem verdadeiramente somos. Os véus ilusórios projetados pela mente do ego são tudo que nos separa da experiência do eu imortal, e como o devoto continua suas práticas, lhes são mostrados muitos vislumbres deste eu definitivo. Às vezes os véus são vistos de forma insubstancial, como as nuvens, já, em outros momentos, o devoto sentir-se firmemente atado pelas correntes da ilusão, até mesmo ao ponto de desespero. É só a graça e a proteção dos mestres que nos levam por essas transformações incríveis. Em última instância, a devoção é um presente que está muito além da nossa capacidade de restituí-lo. É um presente precioso que deve ser nutrido no coração,
É só a nossa aceitação e rendição ao presente da devoção que transforma nossas vidas mundanas em uma mágica aventura amorosa com o Eu Eterno. Antes de concluir essa argumentação das fases do caminho espiritual, sinto que é importante dar ao leitor alguma introvisão do meu próprio processo, visto que tento transmitir frequentemente esses conceitos subtis. Tenho falado muito da minha experiência pessoal, contudo, ainda não cheguei às fases do mestre e de mestre ascenso. Assim, enquanto a experiência de 25 anos de meditação e estudo com vários mestres vivos e 10 anos de canalização com os mestres ascensos podem me qualificar a falar sobre esses estados avançados de consciência, não me dão a capacidade de falar diretamente de uma determinada parte desses estados de consciência, o que faz uma grande diferença. Farei o possível para ser suficientemente claro e peço desculpas por qualquer inconsistência devido às minhas próprias limitações. O mestre, embora o devoto possa ter experimentado muitos insights profundos e transformações espirituais, ele ainda não completou o caminho. Só no momento em que a união completa e permanente com o Eu é alcançada, o devoto é graduado na mestria. Essa união mística, identificada por muitos nomes: esclarecimento, realização de Deus, unificação do Eu, consciência cósmica, entre outros, é a obtenção de um estado permanente sem esforço da unicidade com o Eu superior. Todos os professores espirituais bem conhecidos, como Jesus, Buda e Krishna, e numerosos mestres menos conhecidos, operaram a partir desse estado de consciência. Os seres nesse estado de consciência superior estão cheios do amor infinito e bem-aventurança do divino, tendo, finalmente, transcendido a identidade limitada do ego. O mestre alcançou a libertação dos efeitos de karma e para sempre está livre dos ciclos ininterruptos e de nascimento, morte e renascimento, experimentados pelos seres humanos mortais. O objetivo individual do caminho espiritual na Terra foi completado. Mas, tendo alcançado essa libertação, o que se faz deste ponto em diante? Tendo transcendido qualquer desejo individual, o mestre volta a sua total atenção para o ensino e ajuda a outros seres humanos. Essa atividade abnegada pode tomar muitas formas e cada mestre parece manifestar aspectos únicos do divino. Qualquer que seja a sua forma de serviço, cada mestre atua como uma janela aberta no infinito, abençoando e fazendo progredir todas as almas afortunadas o bastante para que venham à sua presença. O mestre ascenso. Embora a obtenção da unificação do Eu possa marcar a conclusão bem-sucedida do caminho espiritual na Terra, isso só representa o clímax da fase física da jornada. O crescimento e a evolução continuam gradualmente, conforme o espírito prossegue através das dimensões sempre mais elevadas e mais espirituais de existência. O primeiro passo decisivo para essas dimensões mais elevadas é a ascensão. Quando o treino da alma na Terra é completado com a mestria e quando o serviço mundial do mestre é concluído, é dado ao ser unificado a oportunidade para transcender o reino físico, de forma final e completa, para assumir uma forma exclusivamente espiritual de existência. Em terminologia budista, essa nova forma é chamada o corpo arco-íris. Nos círculos da nova era é normalmente chamado de corpo de luz. Essa transformação mística marca a conclusão da viagem da alma através do tempo e do espaço, porque os mestres ascensos não mais estão ligados aos constrangimentos dessas dimensões de existência mais baixas. Há seres independentes, imortais, espirituais que só existem para servir como guias e curadores para todas as entidades evoluídas. Os mestres ascensos têm a habilidade de projetar o seu amor e energias de cura para os seres humanos que estão suficientemente abertos para recebê-los. Eles podem transmitir graça espiritual e direção telepática em resposta às nossas orações e têm a habilidade para materializar, por breves períodos, um corpo visível em terra se exigido por uma missão e desmaterializar imediatamente ao final da tarefa. Eles são verdadeiros mestres do tempo e do espaço, de quem o amor infinito simplesmente precisa ser experimentado para ser apreciado. Acima de tudo, os mestres ascensos servem como exemplo do que é possível aos seres humanos, um dia, alcançar a hierarquia espiritual. Seguindo-se essa argumentação geral dos estágios do caminho espiritual, eu gostaria de encaminhar-me tão depressa quanto possível para áreas sobre as quais me sinto muito mais capaz de falar a respeito, minhas próprias experiências pessoais com os mestres. Mas, primeiro, estou sendo guiado para falar um pouco sobre algumas das muitas entidades espirituais que interagem conosco e com o nosso mundo, neste momento crítico do nosso ciclo evolutivo. Novamente, minha compreensão desses seres espirituais está longe de ser completa, assim, antecipadamente, peço desculpas a eles e a você, por minhas próprias limitações.
visitantes invisíveis. O universo é uma vasta criação multidimensional, habitado por entidades que existem na terceira dimensão física e também por incontáveis seres que existem em formas mais espirituais, da quarta dimensão e de dimensões superiores. Os nossos sentidos físicos só são capazes de receber informação de fontes da terceira dimensão. É por isso que a maioria dos humanos não pode ver anjos, mestres ascensos ou quaisquer dos outros seres espirituais que nos cercam. A prática espiritual pode, com o passar do tempo, despertar os nossos sentidos espirituais adormecidos, permitindo-nos ver, ouvir ou sentir ocasionalmente a presença desses seres de dimensões mais elevadas. Esses tipos de experiências não são, evidentemente, o propósito do crescimento pessoal, mas são muito frequentemente um subproduto do nosso despertar. Encontros conscientes com essas entidades invisíveis podem ser extremamente benéficos, uma vez que elas podem partilhar energias de cura maravilhosas e inspirações divinas com quem estiver em preparação para graduar-se nas aulas físicas da Terra. Esses encontros também podem ser bastante desconcertantes para os que não foram preparados anteriormente por alguns anos de prática espiritual. Por isso, estou incluindo a seguinte informação, de caráter geral, e alguns breves conselhos sobre o protocolo de dimensões. A quarta dimensão. Descrita em termos mais simples, a quarta dimensão ocupa a frequência vibracional que atua imediatamente acima da nossa realidade física. Isso inclui os humanos dos reinos aos quais nos referimos como os céus e os infernos, para onde são enviadas as almas humanas depois da morte do corpo físico. Os seres da quarta dimensão não são físicos, mas também não são imortais. Eles estão aprendendo a partir dos seus vários estados de prazer ou dor, preparando-se para o seu próximo nascimento humano, a sua próxima oportunidade para alcançar a libertação da roda de nascimento e morte pelo crescimento espiritual. Alguns seres da quarta dimensão podem agir como guias de almas na transição entre a vida física e a morte. Outros podem compartilhar informação com exploradores psíquicos. Entretanto, a informação proveniente deles, muitas vezes, é limitada, pois como muitos seres da quarta dimensão, eles estão, da mesma forma, tão perdidos confusos como a maioria dos humanos físicos. Na prática, procuro evitar totalmente o contato com entidades da quarta dimensão, pedindo, antes da meditação e canalização, que eu experiencie só com seres da quinta dimensão ou de dimensões superiores, que é o domicílio dos anjos e dos mestres ascensos. A quinta dimensão e dimensões superior. Fui abençoado através de minhas meditações e canalizações com incontáveis e belas interações com os mestres ascensos e guias angelicais, porém, da minha perspectiva humana limitada, ainda é impossível determinar as várias dimensões ou estados mais elevados de existência a partir da qual esses encontros bem-aventurados originam-se. Honestamente, só posso dizer que há uma hierarquia espiritual entre os seres imortais existentes nas muitas dimensões mais elevadas e que os mesmos servem a um plano divino. Não posso dizer se Sananda Jesus, Buda, Mãe Maria ou Arcanjo Miguel operam a partir da mesma dimensão, nem sinto que esse tipo de análise seja pertinente à descrição de fenômenos espirituais, muito além da nossa concepção humana. O que pode ser dito, sem dúvida nenhuma, é que esses seres de dimensões mais elevadas estão trabalhando juntos, em harmonia e para o nosso benefício. A intenção suprema atrás desse esforço divinamente orquestrado não é nada menos que o despertar e o progresso espiritual de todos os seres sensíveis de todos os cantos e dimensões do universo. A fonte criativa, o eu universal, oferece o seu amor e ajuda infinitos por meio destes inúmeros mensageiros. Os seres de cada dimensão estão esticando-se para fazer aqueles que estão abaixo subirem para o próximo degrau da espiral evolutiva. Os mestres ascensos. O termo mestre ascenso refere-se especificamente a esses seres que caminharam na Terra como humanos e, com sucesso, graduaram-se ao estado de ascensos, como resultado da sua conclusão do caminho espiritual. A maioria dos mestres com quem trabalhei em canalizações entra nessa categoria, e acredito que são as suas próprias experiências como humanos que lhes permitem entender e ajudar nosso processo tão adequadamente. Alguns desses mestres são conhecidos por nomes diferentes em culturas e contextos diferentes. Assim, pensei que poderia ser útil incluir uma lista parcial desses professores, juntamente com algumas de suas vidas na Terra, as quais são bem conhecidas. Acredito que o motivo pelo qual os mestres escolhem identificar-se sob vários nomes, seja possibilitar uma avaliação das limitações individuais dos sistemas de convicção de quem está tentando contactar-se com eles. Considerando minha experiência, Sananda Jesus,
responderá efetivamente aos que se dirigirem a ele pelo seu nome da terra, ou seja, Jesus, bem como aos que usarem o seu nome cósmico menos conhecido, que é Sananda. Eu, simplesmente, refiro-me a ele como Sananda porque assim me foi orientado quando lhe perguntei qual nome eu deveria usar no contexto de nosso trabalho de instrução e canalização. De qualquer modo, segue abaixo uma lista parcial dos mestres ascensos com quem tive contato pessoal e, ao lado, quando conhecidas, algumas das vidas que viveram na Terra antes da ascensão. O nome usado atualmente pelo mestre ascenso é, muitas vezes, mas não sempre, semelhante ao usado em sua última vida humana. Sananda, Jesus. Saint Germain, o profeta hebreu Samuel, São José, Merlin, Cristóvão Colombo. O conde de Saint Germain Kutumi, Tutmose Li, Pitágoras, São Francisco de Assis, Kochomi Laoling. Hilarion, São Paulo. Serapis Bey, alto sacerdote de Atlântida, Amenhotep III. El Moria, Rei Arthur, El Moriacan mestres dos quais não tenho referenciais de outras vidas, Buda, Krishna, Babaji, Meher Baba, Kuan Yin, Ananda Moima. Visitantes extraterrestres. Em relação aos seres extraterrestres, sugiro as mesmas diretrizes usadas com todos os outros visitantes invisíveis. Peça ao seu interior e os seus guias que só lhe permitam encontrar seres da quinta dimensão ou superiores, e só se tiver sabedoria suficiente para colaborar com o seu crescimento evolutivo. Nós atraímos uma multidão de convidados de todo o universo, pois a Terra é um mundo extraordinário que está se preparando para dar um profundo salto evolutivo, que muitos chamam de nova era. Alguns desses seres são físicos, como nós, e muitos outros são mestres que, por sua própria conta, estão aqui a serviço e cooperando de perto com os mestres ascensos e os anjos que nos são mais familiares. Eu contactei pessoalmente um grupo de mestres extraterrestres bastante ativos e estritamente alinhados com Sananda. Esses mestres têm sido identificados nos círculos atuais simplesmente como confederados ou comando Ashtar, e um dos que se comunicou através de mim, e também de outros, identificou-se como comandante Ashtar. Esse mestre poderoso e benevolente compartilha a maravilhosa energia de transformação, junto com informações sobre o processo evolutivo do nosso planeta. Sobre Ashtar e seus companheiros, posso dizer que eles servem ao plano divino com carinho e compaixão, guiando o nosso mundo em seu renascimento como um membro da família cósmica. Canalização. Receber o despertar espiritual e a inspiração através da canalização pode ser extremamente benéfico. Sentir a presença dos mestres ascensos e dos anjos sempre é uma experiência bem-aventurada, um vislumbre dos estados mais elevados de consciência que nos esperam no caminho. Porém, para explorar esse fenômeno é preciso muito discernimento. Os mestres costumam dizer que não há nenhum canal 100% perfeito na Terra. De facto, há uma enorme quantidade de canais na arena da nova era. Uns são mais acurados, ou puros, outros são menos. Uma canalização pura é aquela na qual os participantes realmente podem sentir a presença amorosa e curativa dos mestres ascensos. O canal mais puro é aquele que foi preparado por estudos e prática espiritual durante muito tempo e que não tem nenhum outro motivo que não seja render-se ao espírito para a elevação do todo. A manifestação mais elevada da canalização envolve os participantes da mesma maneira com que os devotos sentam-se na presença do seu mestre físico, aquecendo-se na sua irradiação e graça curativa. Canalizar sob uma perspectiva meramente intelectual, para receber informação cósmica ou previsões psíquicas, não é a motivação mais benéfica. Toda a informação canalizada deveria ser, de facto, verificada pelo discernimento do coração do ouvinte. Nosso mestre interior sempre tem de ter precedência sobre a informação recebida de fontes externas. Minha sugestão é que todos os buscadores coloquem na sua prática espiritual, prioritariamente, ferramentas poderosas como a oração, a meditação e o serviço, permitindo, dessa forma, que a direção interna do coração os conduza aos mestres perfeitos, vivos ou ascensos. Se você dispõe de uma grande sabedoria, que você sirva como um canal para os mestres ascensos, eles entrarão em contato no momento adequado. Em última instância, todo fenômeno, incluindo a canalização, será transcendido quando nos aproximamos da meta final da realização e unificação do eu. Convicção e verdade. As convicções são comuns a todos os seres humanos, mas sequer dois deles compartilham convicções idênticas. O que acreditamos está baseado em nossas próprias experiências e nas informações que absorvemos de fontes externas. É da natureza humana ter ideias preconcebidas e formar conceitos errôneos sobre os assuntos espirituais.
O buscador espiritual tende a aprender a reconhecer e a separar o essencial que paira entre as convicções da mente e a verdade. A verdade é a energia primordial, o princípio eterno de toda a existência, e só pode ser experimentada como resultado de uma prática espiritual que eleva a nossa percepção além da mente, para a unidade com o infinito. A verdade não pode ser expressa em linguagem comum. É, em si, o próprio eu que só é conhecido pela experiência da união. É aquilo no que nos tomamos. Prefácio. Em janeiro de 1990, fui chamado por Sananda para canalizar uma série de aulas semanais tendo como tema a Ascensão. Essas aulas foram dadas num período de 6 semanas, começando em fevereiro daquele ano. Elas deveriam ser seguidas por 2 cursos similares de 5 semanas cada durante a maior parte daquele verão. Durante esse tempo, Ashtar sugeriu a criação de um livro contendo as transcrições do melhor daquelas aulas e recomendou que não ficássemos muito preocupados com os méritos literários do livro, mas que extraíssemos a informação o mais rápido possível. Desde a época da publicação deste material, as palavras de Sananda, que se seguem a estas, provaram ser verdadeiramente proféticas, à medida que a informação encontrou o caminho para chegar às mãos de muitos trabalhadores de luz pelo mundo afora. Espero que esta nova edição encontre agora um público ainda maior para esta informação vital. Sinto que é importante declarar, com relação a este ou a qualquer outro material canalizado, que essa informação não é para ser encarada como a verdade evangélica do processo de ascensão planetária. Fiz o possível para divulgar as palavras e a presença dos mestres com clareza, sabendo que no interior deste universo multidimensional há sempre muitas perspectivas possíveis para cada evento. Como Ashtar muitas vezes disse, a canalização é antes um meio restrito de comunicação. Não obstante, a despeito de restrições inerentes a essa forma de comunicação, um ponto é muito claro: a necessidade que temos, cada um de nós, de resgatar com confiança e humildade aquilo de sermos abençoados para receber o Espírito. Eu os deixo com amor com estas notas oportunas. Um homem alcança a perfeição quando seu trabalho é um culto a Deus, de quem todas as coisas vêm e em quem tudo está. Maior é teu próprio trabalho, ainda que seja humilde, do que o trabalho de outro, ainda que este seja grande. Quando o homem faz o trabalho que Deus lhe atribuiu, nenhum pecado pode tocar este homem. E um homem não deve abandonar seu trabalho, mesmo que não consiga realizá-lo com plena perfeição, porque em todo trabalho pode haver imperfeição, como em todo fogo há fumaça. Bhagavad Gita. Se você exteriorizar o que está dentro de você, isto poderá salvá-lo. Se você não exteriorizar o que está no seu interior, isto o destruirá. Evangelho Gnóstico de São Tomás. Palavras de Sananda. Muitos têm sido ajudados, e muitos mais serão, pelas canalizações apresentadas nesta coleção. É nosso desejo que esta informação se torne pública para ajudar na poderosa transformação que agora está ocorrendo na Terra. A ascensão é e sempre foi a meta e o resultado final da existência tridimensional. O que está acontecendo agora neste mundo não é novo no contexto da evolução universal. Aconteceu em muitos mundos e ocorrerá novamente em planetas de evolução recente ao longo da criação. O que apresentamos aqui é uma lembrança energética deles, para todos vocês, que têm papéis a desempenhar no desenvolvimento dos dramas dos tempos. Se essa informação provocar-lhe uma sensação de prazer e excitação ou se você sentir uma harmonia com a sua perspectiva, considere a possibilidade de estar caminhando para uma participação efetiva nisso. Se a informação a respeito das mudanças da Terra causarem medo, por favor, lembre-se de que em qualquer processo de nascimento há um breve período de sofrimento, seguido por um tempo de grande alegria. Assim será no nascimento da nova Terra. Cada ser humano ascendente experimentará o seu próprio nascimento dentro da próxima dimensão de consciência, tendo como pano de fundo a transição poderosa da própria Terra. Não há como colocar em palavras a importância desse evento. Fica ao critério de cada um abrir-se à sua divindade interna. A escada de cristal. Sananda. Introdução à Ascensão. Primeira parte do livro. Alô. É bom estar com vocês nesta ocasião auspiciosa. Eu sou Sananda, conhecido cá na Terra como Jesus Cristo, e os iniciarei na maior aventura de suas vidas. Poderia dizer que os reiniciarei em algo cujo conhecimento já se encontra em algum nível de vocês mesmos, há muito tempo. Então, por favor, fiquem à vontade e relaxados. Esta noite, nós os iniciaremos no processo da ascensão. A primeira aula é sempre o maior desafio para nós. Há muito o que discutir e é difícil saber por onde começar, mas com a sua ajuda, na forma de perguntas,
nós conseguiremos ordenar as informações que vocês precisam saber, referentes à ascensão e estes tempos em que estão vivendo. Estes tempos são bastante extraordinários. O que está ocorrendo agora não ocorreu antes, neste mundo. É uma transformação. Há uma quantidade inacreditável de conhecimento disponível. A oportunidade de dar um salto quântico para uma consciência mais elevada está aqui e agora, para vocês. Vocês podem ter uma certa consciência disso nas suas vidas e cada um pode, a seu modo, experimentar uma aceleração de crescimento, um coração mais receptivo, mais luz e amor na vida e um maior desejo de conhecer a verdade. Isso é o resultado da ampliação de energia que está ocorrendo. Eu estou aqui para conversar, assim como os outros que falarão com vocês nessa série de aulas, sobre a implementação ou meta de toda esta transformação, pois vocês não estão aqui, neste planeta, para crescer incessantemente e processar as suas emoções. Isso é a parte de um quadro maior. É apenas parte de um crescimento rumo a uma conclusão. E agora, neste momento, mediante uma concessão especial do Pai Criador do Universo e todos os universos, nós exteriorizamos o apelo a esses seres, que são vocês, esses trabalhadores da luz e semeadores de estrelas, e que serão os primeiros a aprender que esta é a oportunidade de retornar aos seus verdadeiros estados de consciência, às suas verdadeiras identidades, o que culminará no processo da ascensão. O que é ascensão? É um grande salto de experiência em todos os níveis de sua existência. No geral, vocês poderão dizer que é um salto da realidade tridimensional para uma quinta dimensão ou mais alto estado de consciência, sendo que a realidade tridimensional é tudo o que vocês agora veem, ouvem, saboreiam e experimentam com seus sentidos, é tudo o que pareça ser sólido ou ter a dimensão de solidez. Eu gostaria de incluir nessa definição, embora elas sejam manifestações mais quadridimensionais, seus pensamentos, ideias e emoções, tudo que existe neste reino planetário. Vocês poderiam dizer que a quinta dimensão ou mais alta, o estado ascendente, é um estado de frequência de vibração ampliada. É como se vocês tivessem um prisma e irradiassem uma luz branca através dele, fraccionando em várias cores e vários comprimentos de onda e luz. Poder-se-ia dizer que a existência tridimensional, como vocês a conhecem, reflete o espectro de luz visível que pode ser visto com os seus próprios olhos, do violeta às outras cores. A ascensão é um assunto que vai além deste limitado espectro de experiência. A natureza do universo não muda muito e as leis da física também não, mas vocês expandem e aumentam as suas frequências vibratórias e as suas consciências para um ponto onde podem ver aquelas cores movendo-se dentro desses reinos, agora invisíveis para vocês. Então, parte do processo é um despertar para o seu potencial oculto. Ele tem sido muito oculto, não é? Vocês têm usado só uma pequena percentagem de sua massa cinzenta. Algo em vocês está ficando mais ativado através da meditação e dos poderes psíquicos, mas, mesmo assim, vocês têm vivido dentro de uma estrutura limitada de consciência. Assim, a outra diferença entre um ser ascendente e vocês, é que nós temos 100% de capacidade mental operando totalmente nas nossas consciências e vocês têm bem menos. Eu diria que vocês usam apenas entre 10 ou 15%. Talvez eu venha dar a alguns de vocês o benefício da dúvida, e então dizendo-lhe que tem usado até 20%. Parabéns. Mas vejam, é preciso muito mais para ficarem mais conscientes e mais experientes. E isso é muito agradável de fazer. Existe muita felicidade e tranquilidade no ato de envolver-se no amor continuamente presente do Pai, sentindo-se um com o Criador. Assim, ascendente é aquele ser que deu aquele salto e, pelo menos, alcançou o nível de consciência da quinta dimensão, ultrapassando o nascimento e a morte e alcançando o estado de imortalidade, mas no qual a consciência não será interrompida pelo sono que vocês conhecem como morte. E nem o envelhecimento existe. Vocês têm visto fotos de mestres ascensos que parecem belos o tempo todo. Se vocês têm visto fotografias minhas existem poucas, sabem que não tenho mudado muito em 2000 anos ou muito mais tempo que isso. Logo, um dos aspectos da ascensão, é que ela os fará livres do nascimento e da morte, bem como de todas as limitações da realidade tridimensional. Essa transformação não pretende ser seletiva para poucas pessoas. É algo que está ocorrendo agora numa escala planetária que ficará à disposição de todos os seres humanos nesta vida, em pouquíssimo tempo. Vocês têm ouvido a respeito disso. Vocês estão na primeira onda daqueles que têm escutado sobre isso, daqueles que estão interessados. Então, isso não é uma opção, para vocês, apenas a contagem é opcional.
Não é um automóvel novo que lhes estou vendendo e vocês decidem se compram ou não. Estou lhes contando algo que irá ocorrer, de um modo ou de outro, de forma que cabe a vocês alinharem-se consigo mesmos e abrirem-se à transformação se desejarem estar entre os primeiros a dar aquele salto de consciência. Porque são vocês os primeiros. Porque há tão poucos prontos para ouvir sobre isso agora. Porque vocês são diferentes, poderia ser a resposta. Porque o coração de vocês está um pouquinho mais receptivo. Porque um pedacinho da sua mente está mais receptiva para esta possibilidade. É porque vocês têm uma origem mais elevada. Todos os que estão comigo, agora, são os que eu classificaria de trabalhadores da luz ou semeadores de estrelas. Vocês são, acreditem ou não, seres muito evoluídos. Vocês são seres muito belos e corajosos e estão entre aqueles que escolheram deixar o estado de ascendência, e vir para cá, captar encarnações tridimensionais, há muitos milênios atrás, para ajudar a humanidade e participar da transformação deste planeta. É o momento de vocês compreenderem, até certo ponto, as suas origens e começarem a se apreciar por estarem além de seus pensamentos, suas personalidades e de suas próprias concessões limitadas. É por isso que vocês estão entre os primeiros a saber disso. É por isso que estão despertos para essa possibilidade. Muitos ouviram a descrição da ascensão e, por alguma razão, não estão despertos para ela. Por algum motivo estão um tanto quanto adormecidos ou descrentes. O tempo deles virá. Agora é o seu momento.